E você acha que é uma consequência também dessa coisa que a gente tem de termos aumentado um pouco na nossa expectativa de vida? Porque eu sinto muito que, uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no canal, que você vê os caras de 30 agindo como se eles tivessem 20. Que os 30 são os novos 20 e os 20 são os novos 15. Então você tem pessoas de 20 anos agindo como adolescente e você tem pessoas de 30 anos agindo como se tivessem 30. Então eu sinto que as pessoas tentam prolongar essa juventude, a gente está tentando esticar cada vez mais essa juventude, e isso tem pingado em diversas áreas. Pinga em relacionamento, isso pinga no trabalho. Porra, cada funcionário novo de 20 anos que a gente contrata, eu choro. Porque eu falo assim, puta, assim, é uma loteria às vezes, que você não sabe o que vem. Porque às vezes vem um cara que tá lá porque quer trampar e ganhar uma grana, mas não tá nem aí se comprometer. Tem um cara que quer se comprometer. É muita doideira. Mas você acha que a gente estar vivendo mais está mudando, dentro do nosso momento, está mudando o jeito como a gente encarava essas dinâmicas que a gente construiu ao longo do último século de relacionamento? Sim. Isso é uma questão, acho que é um fato isso aí, né? Porque, primeiro, até onde a gente sabe, aparentemente, em termos estatísticos, a humanidade nunca viveu tanto tempo. É um fato, aparentemente isso... A gente pode afirmar poucas coisas assim, mas isso aparentemente é um fato, né? A humanidade nunca viveu, em termos estatísticos, de uma média, tanto tempo, né? E isso, claro, vira coisas pelo avesso, transforma coisas. Então, você... como recentemente eu vi um comercial, não lembro mais o que, devia ser de banking, porque Só tem os comercial comerciais disso hoje são só de banking. E a relação com os bancos nunca foi uma bosta tão grande como é hoje. Quer dizer, você quer pensar o que é uma mentira, pensa no comercial de banking. Banco humanizado é uma doideira. É completamente desumanizado, na verdade. É impressionante. Né? Mas assim, acho que foi um comercial de banking em que se falava uma coisa que é o que você quer ser quando envelhecer. Uma brincadeira com a frase o que você quer ser quando crescer. Mas faz muito sentido. Então, faz muito sentido. Justamente porque você vive mais tempo. E como você vive mais tempo, você tem que pensar com um prazo mais longo. Você tem... O comercial era justamente sobre segurança financeira no envelhecimento. Então, você tem que pensar num prazo mais longo. Porque quando se morria mais jovem, uma série de problemas se resolvia. Pô, um monte. Porque as pessoas morriam mais jovens. É claro que isso é uma ironia. Mas hoje a gente precisa avisar quando está fazendo ironia, né? Internet, né? Porque a internet, às vezes, o nível de recepção é baixo. Só uma coisinha, você consegue puxar um pouquinho o microfone pra você, Pondé? Tá um pouquinho baixo. Aí, foi? Melhorou? A cadeira mais pra frente? Isso só. Aí. E agora? Tá ótimo, muito obrigada. Obrigado a você. Então, assim, o que eu estava dizendo aqui, essa questão da longevidade é uma das questões mesmo que transforma. Porque, inclusive, quando você vive mais tempo, e por conta da medicina, das vacinas, que é sempre bom lembrar, né? Assim, estamos aqui só por causa delas, vamos lembrar. É uma questão, assim, que hoje você precisa afirmar, assim, o planeta é redondo, Nossa, né? Ó, Pondé, uma garantia que a gente vai dar pra você nesse podcast, você não vai precisar me convencer a tomar vacina, tá? Então... Aqui você tá garantindo que a vacina aqui a gente... essa junto caca, essa discussão, assim, eu conheço gente... Classe média alta que fala, não, se eu pudesse eu não vacinava meu filho de pólio. Quer dizer, gente, pólio não tem cura, se não fosse vacina de pólio, né? Então, isso é uma estupidez à parte. Mas assim, graças aos avanços médicos, a indústria farmacêutica, saneamento, uma gama de coisas que foram sendo feitas, isso produziu a longevidade. É claro que a medicina que faz intervenções, cirurgias, também garantem, né? Então isso tudo esticou a vida. E a vida esticada é um problema para você resolver. Porque você vive mais tempo, você tem que, inclusive no universo que a gente está vivendo aqui, no Brasil, mas não só no Brasil, tem um fenômeno que é muito interessante. Ao mesmo tempo que as pessoas vivem mais tempo, elas vão sendo cuspidas do mercado de trabalho mais rápido. Isso é um inferno, porque você não tá pronto pra ser velho. Que empresa você vai que tem velho? Você tá velho com 40 anos. É isso. E você tá ultrapassado pro mercado, que é uma Então, loucura, né? Então, mas isso é uma tendência do capitalismo avançado, dos avanços digitais, as relações à distância, todo esse conjunto de coisas que a gente está vivendo hoje. Então, você vive mais tempo, você tem saúde mais tempo, então, ao mesmo tempo, tem um lado que alguém pode chamar de positivo, que é o seguinte, bom, se a medicina avançou no sentido de me tornar mais capaz de usufruir do meu corpo mais tempo,
Então eu posso usufruir da vida mais tempo. Então eu começo a pensar no que eu quero. Eu tenho certeza que eu quero estar nesse lugar daqui a 10 anos. Eu tenho certeza que eu quero estar com essa pessoa daqui a 10 anos. Você abre o leque de opções. E quando você abre o leque de opções, você cria problema, cria ansiedade de escolha. Então, antes a gente tinha menos opção, menos escolha, vivia menos. Então, as coisas pareciam no seu lugar. Não é que era bom, nunca foi bom. E, no meu ponto de vista, nunca será bom. É sempre um coping with o tempo inteiro. Você está sempre lidando. Mas desde a Grécia, né? Desde a pré-história. Isso. Né? A gente está lidando com o problema e tentando resolver. Então, a longevidade, ela acaba criando um espaço de experimentação maior. Isso se você tem dinheiro. Sim. Porque se você é longevo e é pobre, você está fudido. Né? Esse longevo aí que a gente fala é o cara ou a mulher que tem dinheiro, tem trabalho. Então, você tem mais tempo de experimentação, você se pergunta, eu tô com 50, eu tô com 60, eu tô com 40, quer dizer, antes eu estaria meio que no fim da vida biológica, agora não tô, eu posso avançar a vida, né? E nesse sentido, me apresentam opções que eu não tinha. E isso pode fazer com que as pessoas façam experimentação mesmo. E a vida se torna mais líquida, como dizia o Bauman, né? Você hoje está feliz porque você escolhe tudo, amanhã você não está tão feliz porque ninguém te escolhe. E é doido, né? Eu abri uma caixa de perguntas esses dias para jovens de 20 anos e falei pra galera, gente, fala pra mim quais as maiores dores, anseios que vocês têm aos 20, o que vocês estão passando e tal. E porque boa parte do nosso público tá na faixa dos 20 aos 30. E boa parte deles, uma coisa que eu senti é eles falando que eles queriam ter mais segurança. Eu queria ter mais segurança, eu queria poder me sentir mais seguro no meu trabalho, me sentir mais seguro no meu relacionamento, e usando muito o referencial do próprio pai. Sei. E vai muito de encontro isso, ao que você falou, porque às vezes eu sinto que não é que tinha mais segurança, é que às vezes tinham muito menos opções. Antes você entrava numa empresa, e eu vejo pelo meu próprio pai, até mesmo um pouco pelo meu sogro, que eram pessoas que entraram numa empresa e ficaram anos trabalhando no mesmo lugar. Porque era isso que se esperava, o mercado não era tão aquecido, você não tinha startup nascendo a cada 5 minutos em cada lugar, e esperava-se que você vivesse, morresse naquele emprego por 20, 30 anos seguro. E essa segurança é uma perspectiva, o jovem ele quer viver uma vida segura hoje, usando um referencial que ele tem de anos atrás, de uma experiência que não existe mais, uma coisa que já passou. E isso gera um sofrimento, isso gera uma ansiedade. Acho que a gente está vivendo uma geração que está sofrendo muito e acho que ela tem essa percepção que ela está sofrendo. Acho que a gente nunca teve níveis de ansiedade tão altos. E, no entanto, nunca existiu tanto pai tão preocupado em fazer os filhos serem felizes, né? Porra, demais. Protegendo, inventando teorias educacionais muito loucas. Não existe coisa mais perdida hoje que pai jovem com relação aos seus filhos pequenos, completamente perdido. Não tem coisa pior do que pai que quer ser amigo do filho e não pai, mas isso é uma discussão antiga porque se encontrou a solução com relação aos jovens, é não tê-los. Eu acho correto. O melhor jeito de tratar o jovem é não ter jovem por perto, é isso. Então, assim, é não tê-los. Eu digo não tê-los em casa, eu quero dizer, né? A coisa dos pets lá. Mas não vai acontecer essa segurança. A ansiedade, essa ansiedade social, a qual você se referiu, histórica, na nossa época, uma das suas, digamos assim, uma das suas causas, seguramente, é o fato de que a vida hoje tem muitas métricas, né? E muitas expectativas de resultados e de sucesso muito rápido. E a ansiedade é aquele afeto que inunda você quando você percebe que seus métodos de controle vão fracassar. Uhum. Aí vem essa ansiedade. E os métodos de controle sempre fracassam. E hoje todo mundo tem que controlar a vida muito mais. A vida é vista como alguma coisa que cabe no seu Excel ou cabe em qualquer outro aplicativo que você venha usar para estabelecer métricas e metas e resultados. Então, eu lamento dizer, esses jovens que sofrem com ansiedade e buscam segurança não vão encontrar. Não vão encontrar porque a característica do mundo contemporâneo, capitalista, em que a gente vive no começo do século XXI, é um mundo em que você é triturado do processo de produção. É Mad Max. Tipo Mad Max, assim. Né? Então, agora, com relação... Uma vez eu conversava com um empresário, há alguns anos atrás, um almoço assim, de trabalho, e ele... Eu imagino, ele deve ter, sei lá,
uns 15 anos a menos que eu, ou 12, ou 13, sei lá. E a gente estava falando num determinado momento, e ele estava muito pessimista com uma série de coisas, e eu falei para ele, não, olha, acho que se você tem uma abordagem absolutamente pessimista da vida imediata e concreta o tempo inteiro, a vida é insuportável. Quando eu falo isso, muita gente que me conhece o meu trabalho fica um pouco confuso, porque não, Pondé é o pessimista, o Karnal me chama de Schopenhauer brasileiro, né? Então, assim, mas eu acho que existem coisas concretas e imediatas no dia a dia em que não comporta pessimismo, como a pandemia, por exemplo. Gerar morbidez, paranoia e tal. E ele estava assim no almoço, meio assim, e quando eu falei para ele, não, acho que você está olhando de forma muito pessimista as coisas. E aí ele falou para mim uma coisa, me lembrou a tua pergunta, me lembrou esse evento, porque ele disse assim para mim, mas você ainda é da geração baby boomer, ele falou para mim, né? E de fato sou, nasci em 59. Você ainda é da geração baby boomer. Vocês foram os últimos otimistas que caminharam sobre a Terra. Né? Vocês foram os últimos que acreditaram em investir em relacionamento, em trabalho, em olhar a vida de um plano um pouco mais longo, menos imediatista, menos do jeito que quase todo mundo é hoje, em querer resultado, querer dar conta de um monte de coisa. E pior, querer passar a imagem que dá conta. Sim. Eu acho que uma das piores coisas que existe hoje é a necessidade de você projetar ideias que está sempre feliz. E que está sempre legal, e que tudo é muito bom. Por que não é verdade? Né? Para ninguém. Então, quando você fala desse jovem aí com segurança e olha para o passado, de fato não tem como olhar para o passado. São outras épocas, as pessoas tinham outras experiências e chegam agora à idade, à terceira idade, mas chegam com experiências que quem tem 20 anos não pode ter. Mas essa segurança que essa molecada busca, não vai encontrar. Muito menos em relacionamento. É todo mundo livre. Quem diz que sabe está mentindo. Exatamente. Mas a gente está falando de inteligência. Eu vi uma matéria, não sei se você concorda ou se isso é um consenso, que essa vai ser a primeira geração que é menos inteligente do que a anterior. Não sei se você chegou a ver essa matéria. Já ouvi falar disso. Você concorda com isso? Que realmente a gente está emburrecendo por causa das redes sociais e dessa ansiedade, essa dopamina, busca pela dopamina? Olha, em alguns momentos eu tenho uma certa tentação a achar que essa hipótese está certa. Vem das redes sociais, com certeza. Eu tenho uma certa sensação que essa hipótese pode estar certa. Mas pensando estritamente como filósofo, pensando a partir de referências, como a gente chama, epistemológicas, ou seja, parâmetros de pensamento científico. Sim. E de hipóteses razoáveis, consistentes e testagem de hipóteses, ou seja, uma porrada de coisa que existe na filosofia da ciência, o que a gente pode dizer é que uma hipótese como essa não pode ser confirmada a partir de experimentos. Não dá para confirmar. Como você comprova? Não tem como medir isso. Você não tem como dizer que sei lá, um Zé Mané que vivia lá no interior do Império Romano, certo? Ou um escravo, ou mesmo uma pessoa livre, era mais inteligente do que alguém que usa redes sociais hoje. Não tem como falar isso. Exato. Não tem. Então, agora, quando a gente vê muita merda que se fala, né? Quando você vê uma certa tendência a querer lacrar, fazer lacração o tempo inteiro, ou quando você vê gente gravando vídeos falando absurdos, que eu acho absurdos, né? Então a tentação de achar que a gente está ficando mais burro ou mais estúpido é grande. Mas eu acho que não dá para afirmar isso. É porque antigamente você não tinha um microfone na boca de cada pessoa. Exatamente, né? Isso. Existiam as pessoas estúpidas, mas elas ficavam no canto delas, você nem tomava conhecimento delas. Né? Justamente porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Como que é? O silêncio é uma manta que protege a estupidez. Cara, isso Por isso que na dúvida fique calado. Exato. Ninguém sabe se você é burro, se você não é, se você tá mal informado, se não tá. Exato. E aí, essa coisa do microfone na frente que você falou, da câmera e tal,
fica muita gente querendo aparecer, querendo dar opinião. Aí você diz, putz, como a gente é burro. Exato. Como tem gente que fala merda. É que esse pessoal não falava antes, né? Ficava Não. quieto. Sabe o Nelson Rodrigues, que é um autor que eu gosto muito, o Nelson falava que a Hoje democracia... iria ser canceladíssimo, né? Hoje... Imagina, ele Tava preso. Tava preso, né? Hoje o Ministério Público provavelmente ia prender ele com ameaça pública. O Nelson dizia, ele escreveu isso algumas vezes, que a democracia, ela tinha feito com que o idiota despertasse e descobrisse que ele é maioria. Entendeu? Verdade. E nesse sentido... Se a gente troca para a rede social... É claro que a gente aqui, hoje em dia, você tem que fazer disclaimer o tempo inteiro, justamente porque os idiotas podem interpretar você assim, um assado. A gente não conhece nenhum regime melhor do que a democracia. Claro. E não conhece porque a principal característica da democracia que é positiva é o poder devorar a si mesmo. Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o Nietzsche, ele segue um caminho... O Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação. Me encantei com o Nietzsche, justamente eu via de uma formação no Freud, e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Né? Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, né? Não inventaram tratamentos. Mas, assim, o Nietzsche, ele faz uma excelente crítica ao ressentimento. Ele compreende muito bem, digamos assim, o ethos do herói trágico. Quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou pra cima dela, certo? Tem uma Vou fazer sentido nessa merda. Foda-se, né? Mas é assim como quem vai pra guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida numa sociedade guerreira. A sociedade grega era guerreira, né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E eu acho isso tudo do caralho no Nietzsche, assim. Acho que a crítica que ele faz à religião é bastante sólida, né? Tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum, mas a organização psicológica e social das religiões. Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho e O quase super-homem. Esse tal homem Que assim, pode transcender. que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo. Sim, mas seria ansiolítico. se o super-homem fosse facilmente alcançável, ele também não seria um super-homem, né? É que o super-homem do Nietzsche a gente acaba associando a ideia do super-homem. O super-homem do Nietzsche, que ele chama um homem além e acima do homem, essa utopia do homem que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que algumas pessoas, em alguns momentos da vida, conseguem chegar Incorporar perto disso. esse herói. Conseguem incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer? Que por alguma razão tornou possível a ela, Essa de incorporação. repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente aqui também, né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, funcionou alguma coisa ali. Então a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como, olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma certa substancialidade psicológica que torna ela mais possível, de repente, chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche, né? Então, assim, agora, a ideia de que isso venha a ser um procedimento que alguém põe em prática e consegue chegar e que todo mundo chegue, eu acho que isso é uma utopia, como o socialismo é uma utopia e como a meritocracia é uma utopia. Entendi. É isso que eu acho. Interessante. É. Né? Sim. Tipo, Você é meio nietzschiano? Você gosta do Nietzsche? eu era mais. Cara, ó, só pra deixar claro, eu não estudei nada de Nietzsche. Eu não sei, eu sei o que me falaram, filme, palestra. Mas você é simpatizante. Não, eu era mais. Era Agora, mais. eu não compro essa versão do mundo. Eu acredito o oposto, mas pode ser que eu seja jovem e ingênuo. Você acredita no oposto na ideia de que Deus criou o mundo, é isso que você quer dizer? Não, na ideia que não é utopia. Que eu acho que todo mundo sim. nasce com um propósito divino pica.
Só que a gente não alcança ele, porque ele não é dado de graça, tá ligado? A questão da vida é essa, né? Não é tipo, todo mundo vai conseguir. É a questão, todo mundo pode conseguir? Não sei. Eu acho que essa ideia de que Deus nos criou... É possível, não tem como provar que não é. Ninguém tem como provar. Claro. Né? Assim, mas a minha impressão é de que essa versão é uma versão atualizada da ideia de que Deus ama todos nós, numa versão mais marqueteira, entendeu? Então todo mundo nasce com um propósito do caralho, e cada ser humano no mundo, né? Mas é uma versão, claro, uma versão repaginada da ideia de que todo mundo, Deus ama todo mundo que cria, sabe? Que sua vida faz sentido, mesmo que seja uma merda. Exatamente isso. E assim, o problema do sentido na vida é muito sério. Eu não acho que não é sério. O que eu acho é que normalmente a gente encontra o sentido sem saber direito como encontrou. Entendeu? Quando você vê, você tá ali, de repente uma coisa está fazendo sentido para você, e antes não estava fazendo, e de repente aconteceu alguma coisa e faz. Por exemplo, eu durante muito tempo, na faculdade, quando dava aula de graduação, ainda dou, mas hoje o universo é bem diferente. Assim. O universo, eu digo, dos jovens é diferente, né? Hoje vocês têm que tomar muito cuidado, muita gente sofrida, muito remédio. Não dá para você dizer coisas que dizia antes. Sério? Sério, total. A gente tá criando fracos. Isso não é nem minha opinião. Isso é a percepção que eu tenho, e tem muita literatura especializada nisso. Pais que têm menos filhos e acaba fazendo desses filhos... Cada risco que ele dá na parede é o Picasso, sabe? E ele não é porra nenhuma. Entendi. A tal ideia de que todo mundo que tem filho acha que cada filho é pica. Entendi. Entendeu? E aí o moleque cresce, começa a levar na cara na escola, ainda não tanto, vai para a universidade, começa a levar na cara, vai para o mercado de trabalho e leva um pé na bunda. Mas é uma interpretação burra dos pais, né? Porque o que a filosofia tá dizendo é, todo mundo pode ser pica, mas há um trabalho para chegar lá. O cara esquece desse trabalho, esse pai, ele esquece essa etapa e fala assim, você já é pica só porque você nasceu. Eu acho que não. A filosofia não diz que todo mundo pode ser pica. A filosofia não, tipo, sim. Essa filosofia. Essa filosofia, essa sim. específica, mas não eu acho que essa... academia, a filosofia. Eu acho que essa é só a projeção narcísica dos pais sobre os poucos filhos que têm, certo? Não, mas... Não tem nenhuma. Meu avô, por exemplo, teve 23 filhos, ele não sabia nem os nomes direito. Mas essa coisa... É verdade? Eu não sei se ele não sabia o nome, mas ele de fato teve 23 filhos. Com a mesma mulher? Não, isso é louco. Ele teve 3, ele casou, daí ele teve 3 filhos. Daí a mulher dele morreu, aí ele foi lá e casou com a irmã dela. Era muito comum isso. No passado era. Bizarro. É assim, você casava com uma mulher, ela morria, aí você casava com uma mais velha ou com uma mais jovem. Era muito comum. Entendi, então foi isso que rolou. Porque já resolvia o problema ali com a irmã, Daí 23 filhos não dava muito tempo. Era muito comum, e aí você já resolvia ali na família, entendeu? Entendi, já ficava tudo ali Você mesmo. se dava bem com o sogro, já conhecia. Caralho, que bizarro. E aí já teve 3 filhos com saúde, entendeu? Entendi. E aí ela morreu, mas aí tinha uma outra na fila, você casa com ela e já fica dentro da família. Era muito comum isso. Caraca. Eu sei que assim, com 23 filhos, não dá pra você ficar... Não dá pra você infernizar o moleque. Você vai ser Picasso, caralho. Você vai descobrir a cura do câncer, no caralho. Caso do meu avô e seria, se meu avô fosse assim, seria assim, caralho, aí tu planta árvore igual, sei lá, hein, cara. Um cara que planta muita árvore foda pica aí. Mesmo plantando há muito árvore. tempo. O cara que planta árvore há muito tempo. Entendeu? Tem uma história que eu acho muito interessante relacionada a isso, que assim, disse que tinha uma paulista aqui, rica, dos jardins e tal, que tinha um jardim em casa, e ela tá viajando pelo interior da Inglaterra, né? E aí ela vê um jardim lindo, e aí ela fica assim, toda tomada, ela vai, bate na porta da casa, assim, e aí sai uma senhorinha inglesa, aí ela pergunta, mas é lindo o seu jardim. Há quanto tempo você cultiva? Há quanto tempo vocês cultivam esse jardim? E aí a velhinha responde, 700 anos. Certo? Bastante tempo. Esse é o segredo de que a gente chegou até hoje aqui. Quer dizer, a gente chegou até hoje aqui porque nós tivemos ancestrais que tiveram um culhão para fazer o que tinha que fazer. Certo? E aí, quando você pega um filho só e você enche a cabeça dele que ele tem que achar que ele vai ser fodão,
o moleque já fica deprê quando entra na escola. Porque ele acha que tem que ser fodão, entendeu? Ele acha que tem que ser especial. Outro dia eu vi uma propaganda no Jornal da Cultura, no Break, e a gente estava lá na bancada, eu não lembro que marca que era, mas se lembrasse não ia falar, mas alguma marca importante, de empresa, não produto exatamente, em que apareciam vários jovens assim, e aí tinham voz em off, né, desses jovens. E aí tinha uma voz de um menino que falava: eu quero deixar a minha marca no mundo. Quer dizer, se você conseguir pagar boleto, não ser um filho da puta, assumir alguma responsabilidade, não morrer jovem de alguma merda que você fez, você já está deixando uma marca no mundo. Certo? Você já está fazendo uma parte que grande parte da humanidade não consegue fazer porra nenhuma. Eu acho muito louco, certo? Eu acho muito louco, quer dizer, uns caras que falam que amam o mundo, mas não conseguem ter filho, não conseguem bancar nada, nem ninguém. Né? Então, mas eu não estava falando disso, vocês me perguntaram. Você estava falando que você dava aula. Então, eu ia falar uma história da missão lá que você falou. Né? Era uma história que eu fazia a pergunta, eu falei que os jovens hoje estão mais sofridos e tal. Sim. Né? O que eu ia contar é assim, que eu, na primeira aula, eu sempre tinha um hábito, aula de filosofia, né? Você nunca sabe onde você vai chutar o saco de alguém, né? Então eu tinha o hábito de perguntar assim, tem gente religiosa aqui e tal, e aí alguém falava assim que era católica, né? Eu falava, você é católica mesmo? Sou católica, tipo... fervorosa. Comungo, fervorosa, comungo, vou na missa e tal. Eu pergunto, você vai casar virgem? Fudeu, né? Aí já não é mais tão católica. Fudeu, né? Então, não. Aí rolava aquela piada, mas na realidade eu estava testando o grau de aderência. Porque numa aula de filosofia você discute coisas. Hoje você não pode fazer isso, você tem que tomar cuidado se você fizer isso. O que é uma merda. Claro que é uma merda, mas... tá ficando... É um defeito da academia, inclusive. É um defeito da academia que em forma várias gente... áreas, em vários países. Você não percebe... Com certeza. Percebe, Não, claro. Os Estados Unidos é muito pior que aqui. Sim. A Inglaterra é muito pior que aqui, nesse aspecto. Muito pior. Faz sentido ser né? mesmo. Muito pior. Mas, assim, aí quando alguém dizia que era ateu, né? Aí eu dizia, você é ateu? Então você acha que sua mãe e seu pai, a gozada do seu pai foi, assim, a causa da sua existência? Como assim? Porque você é ateu, tudo é por acaso. Então, se seu pai não tivesse dado aquela gozada na sua mãe, naquele dia você não existia. Né? O mesmo... porque é acaso, né? Ia ser um outro esperma, que seria ia ser outro óvulo, mas não é nem só seu pai e sua mãe. É aquele esperma e aquele óvulo. Exato. A mesma coisa quando alguém fala, não, eu acho que eu tenho uma missão. Quer dizer, então, Deus fez com que seu pai e sua mãe transassem naquele dia e fosse aquele esperma e aquele óvulo que estavam na fila, e não só do seu pai e da sua mãe, como todo mundo que teve que transar, da origem da vida no planeta até você. Puta, Deus é ocupado pra caralho com você, né? Cacete. Você é o centro das preocupações. Tu prefere acreditar naquela gozada aleatória? Você sabe que, na verdade, eu não penso muito nisso, eu mesmo. Né? Eu raramente me pergunto qual é o sentido da existência. Raramente. Por quê? Pra manter a sanidade? Tem gente que acha que isso é uma sacanagem. Não, porque... sei lá, não é prático? Eu sempre fui muito ocupado. Sempre fiz muito... Não é porque não é prático. Eu até posso dizer pra você que não é prático. Você estaria te dando uma resposta falsa. É porque é assim que eu sou. Entendi. Eu raramente me pergunto acerca do... Eu entendo o problema, eu discuto ele é sério. Não estou dizendo que ele não é sério. E, inclusive, tem um monte de escolas filosóficas que discutem isso, mas eu, enquanto PF, não PJ, certo? Eu estou tão ocupado com as coisas que eu faço no dia a dia, e eu gosto da maioria delas, envolvido com família e tal, que eu não penso muito nisso. Entendi. Sócrates fez tanto trabalho sujo que a democracia mandou matar ele. Exatamente. A superdemocracia. Inquietou demais, Uma das acusações contra o Sócrates era justamente que ele interpelava pessoas de reputação, como diria-se, de renome, né? E ele ficava, como ele fazia, no Sócrates, dava corda para o sujeito se enforcar, com a intenção de mostrar que o sujeito não sabia o que estava falando, né? E isso fez com que ele fosse criando inimigos em Atenas, e também foi acusado de afastar os jovens da religião. Sócrates, o que é falso, porque o Sócrates
inclusive fala no Apologia a Sócrates, supostamente o discurso que ele fez antes de sair a condenação dele no júri, quando ele foi se defender. O Platão supostamente transcreveu, certo? É o que a gente sabe é por Platão. E é o único texto do Platão que não é um diálogo, é o Sócrates falando o tempo inteiro. E ele conta que a missão dele ele recebeu de Delfos, né? Ele, como todo grego, ia a Delfos, né, o oráculo. E a missão foi que ele deveria ir para Atenas e conversar com as pessoas para buscar a verdade. Então, portanto, ele foi a Delfos, que era uma prática da religião e da espiritualidade grega antiga, né? Isso é bem atual, no fundo, essa a questão do conflito. Eu acho interessante, vocês têm uma questão de o compromisso com a verdade. Mas a gente não vive eternamente um vai e vem de uma caverna, né, do mito da caverna. Parece que tem gente querendo... retrocedemos, às vezes, na ciência. Questões a gente viu agora, por exemplo, questões de vacina, terraplanista surgindo. Parece que a gente não consegue avançar como humanidade porque algo puxa. E, normalmente, quando algo puxa para um outro lado, existe um interesse, e esse interesse eu vejo normalmente como aproveitadores, algo escuso, ou a ignorância florescendo, seja ela destemidamente qual for, mas sempre tem alguém interessado nessa ignorância ou numa teoria conspiratória acima da verdade. Como que é esse compromisso com a verdade? E como as pessoas podem buscar a verdade de fato? E através de quem? Porque também a referência é um problema, né? Eu não acho que a humanidade progride. Não acha? Então isso não é um problema filosófico para mim. First things first, pro Pondé. Eu não acredito tecnologicamente sim, né? Mas isso é outra coisa. Mas a tecnologia pode ir para o saco. Sim. E ela vai para o saco, a sociedade tal como a gente conhece vai para o saco. Eu não estou dizendo que eu quero que isso aconteça. A gente tem que fazer um disclaimer hoje, porque como há uma regressão cognitiva generalizada, né? Então você fala uma coisa, então acho que você está defendendo aquilo. Não. É possível, numa grande crise econômica, política, social, global, alguma catástrofe, que eu espero que não aconteça, né? Mas é possível, até adolescente deixe de existir. Porque a adolescência é uma criação do século XIX, certo? Extensão da formação, mais formação técnica, urbanização. Antes disso não existia adolescente. Menstruou era mãe. E o moleque estava por ali, virava pai, ia para a guerra. Então, o que eu estou querendo dizer é que, não é que eu não acho que a gente pode ganhar coisas em determinados territórios. Não vou dizer que antibiótico não é bom, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o antibiótico pode desaparecer do mapa e a humanidade nunca foi de confiança e continua não sendo. Interessante. Quer comentar? Olha, quando a gente fala a verdade, a gente até falou isso, né? Claro que a gente não tem a pretensão de falar a verdade com V maiúsculo, porque isso só é um problema filosófico gigantesco, por excelência. Quando a gente fala de falar a verdade, significa que a gente não está vendido com nenhum discurso da moda, que o Pondé costuma chamar de o blá 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 da mídia. Que a gente não está vendido nesse sentido com ninguém e que a gente de fato vai falar o que a gente pensa. Doa a quem doer, e dói a muita gente. O Pondé tem essa maravilha de não ver, de não ter a rede social. Eu vejo, eu acompanho, não tudo, mas alguns comentários, né? Os que viralizam, por que viralizam e tal. E esse é o nosso compromisso, de falar de fato o que a gente pensa, de não comprar um discurso porque ele está na moda ou porque você quer fazer algum tipo de sinalização de virtude, como o Pondé sempre fala, eu quero me vender, né, melhor no debate público, então eu vou defender determinadas causas, como se a defesa dessas determinadas causas, elas, de saída, te colocassem num plano ético diferente, sabe? Interessante, né? Porque parece que quem detém a verdade, seja ela qual lado estiver, né? Parece ter uma questão moral, né? Está acima do outro, né? É interessante esse. E tem também, se a gente entrar no problema da verdade na pós-modernidade ou no contemporâneo, ela em si mesma já é um problema, que a gente vive num enorme relativismo. A verdade é de cada um subjetivismo gigante. Então, assim, nem é nossa pretensão entrar nesse debate. É mais a verdade para nós. Talvez, né? Mas não comprar, bem o que a Gabi falou. A nossa ideia é fazer o trabalho sujo como metáfora, não falar o que está na moda, não se preocupar em agradar os outros,
porque hoje tem a Bessa Luiz, uma escritora portuguesa que eu gosto bastante, e tem um livro chamado Contemplação Carinhosa da Angústia, que é um belíssimo nome, né? Aliás, muito bom. é uma série de ensaios dela, e tem esse ensaio chamado Contemplação Carinhosa da Angústia, em que ela fala que, isso lá pelos anos 70, ela está escrevendo, ela fala que hoje todo mundo quer agradar. Aí ela vai citando o professor, o metafísico, o padre, né? Todo mundo quer agradar. Como numa espécie de afetação infantil, que devido à fragilidade infantil, as crianças querem agradar os adultos. Só que ela estava falando de adulto. Quer dizer, eu acho que ela capturou a ideia do vínculo do que a gente chama de verdade com a ideia de trabalho sujo, dirty job, é justamente não se preocupar em trabalhar aquilo que é modas, não se preocupar em agradar as pessoas, porque no sistema capitalista que a gente vive, você já é obrigado a agradar as pessoas como uma forma de escravidão, porque senão você não paga boleto, certo? Então, você já tem digamos, essa corrente no pescoço, mas você não precisa ter correntes a ponto de você ficar abestalhado. Então, estava lembrando, por exemplo, de uma discussão que eu participei ontem, de um debate, me lembra o seguinte, se Jesus Cristo vivesse hoje, não estou pregando, antes que alguém ache que eu estou pregando. Disclaimer 2. Disclaimer 2, vai ser uns 150 disclaimers. Jesus Cristo, quando ele falava que você não devia fazer que nem os fariseus, que ficava rezando nas sinagogas em voz alta e nas esquinas para mostrar que obedeciam à lei e que estavam do lado de Deus, né? Hoje, provavelmente, Jesus Cristo diria, não sinalize virtude no Instagram, não poste quando você ajuda alguém, não diga que você tem uma causa. Todo mundo que é famosinho hoje quer ter uma causa para dizer que é do bem. E esse tipo de verdade que a gente busca no Dirty Job é não servir a esse tipo de coisa que, na realidade, hoje empesteia o pensamento público. Se a gente tivesse um gráfico de Venn, acho que essa é a nossa intersecção com o Critique. A gente fala do tema independentemente se vai dar visualização ou não. Que é o famoso surfar o hype. Né? Isso aí. Não temos esse compromisso. Queremos conversar com as pessoas e colocar os assuntos na mesa. Eu acho que isso é fundamental. Eu acredito que esse tipo de conteúdo, é o que a gente aposta, ele vai perdurar. Porque o hype é efêmero. E não gera lastro. O lastro é uma bobeira. A gente já caiu em ciladas. Não garanto que não vamos cair. Sim, todos podemos Sempre cair. Sempre tem. Mas eu acho isso um bom compromisso, é um bom isso. esforço. Tem uma questão que é interessante das humanas. Eu falo como um homem de exato. Sou engenheiro de formação. Fui me apaixonar por humanas depois de Ninguém é formado. perfeito. Ninguém é perfeito, né? Ele fez medicina. Exato, exatamente, né? Eu fiz direito. O direito ainda está mais para o campo. É humanas. O advogado não, mas o direito... O advogado está mais para religião, né? Sei lá o quê. Pacto com o diabo. Pacto com o diabo, é isso aí. Eu vejo que existe uma questão utilitarista, né? Muito pelo regime que vivemos e como a humanidade foi evoluindo ou devoluindo, né? Dependendo do ângulo. E questões filosóficas, antropológicas, todas elas às vezes ficam em segundo plano quando às vezes as respostas estão lá. Em estudar como os humanos se comportam. Em sei lá quantas empresas a gente está conversando em câmeras fechadas, eu passei, não vi um antropólogo dentro da empresa. Se tivesse, eu não sei se ele ficaria são. Mas seria um ambiente interessante de estudo. Ou ele derrubaria o lucro. Se tivesse muita força. Se ele tivesse força, esses caras não sobem, essa galera não sobe. Claro que não. Não sobe. Mas tem uma solução prática nas empresas para orquestrar tantos recursos humanos, né? Eles gostam de usar eufemismos, né? Colaboradores. Sim. Né? Mas são recursos. Gestão de pessoas. Com pessoas. Gestão com pessoas. Com pessoas, não, se não tem pessoas para gestão. Não é recursos humanos. Robôs, né? Exatamente. E a gente vê também essa questão, né, desse eufemismo todo, e aí surge a figura do psicólogo. Os psicólogos dentro das empresas. Porque se algo não está bem, não tem a ver, às vezes, com o arranjo organizacional, a cultura que se vive, mas, assim, é uma questão interna das pessoas, como elas interagem entre si.
Isso vai além também quando a gente percebe que as metas dessas pessoas, da cultura, tudo isso puxa um comportamento, estimula um comportamento das pessoas. Aí os filósofos aparecem de forma mágica, principalmente nas palestras, nos eventos, para tentar, né, dar aquele ânimo, a moral, a injeção. Não é o meu caso. Imagina, você sair tão otimista Não, depois da sua eu não faço palestra. esse trabalho sujo no outro sentido. Mas chegamos a um ponto, será que isso talvez não tenha eficácia, mas isso vai parar em algum lugar? É mais um tampar o sol com a peneira, é isso? Essa tentativa de introduzir pelo menos algum tipo de repertório mais humano, humanizador, né? Assim, eu não vou dizer que pode não dar em coisa nenhuma. Eu não acho que dá em muita coisa. Não dá em muita coisa porque, primeiro, a entrada da preocupação com a saúde mental, que primeiro é um mercado gigantesco hoje em dia, então, e é hype também, hype, né? Lucrativo. Eu acho que a preocupação com a saúde mental do mundo corporativo é, antes de tudo, medo de passivo trabalhista, certo? E passivo trabalhista é muito grave, e hoje a ideia de passivo se amplia, porque não necessariamente trabalhista, mas pode virar assédio, né? Então, há essa preocupação de que é mais ou menos assim, se você tem um profissional X de saúde mental, por exemplo, ele está ali, inclusive, antes de tudo, para deixar claro que a empresa cuida, então, das pessoas que trabalham ali, está preocupada. Tem um acordo no mundo empresarial, assim, nesses assuntos, é que você jamais vai dizer a verdade sobre as coisas, né? Não pode dizer. É uma máquina que tem que comprar barato e comprar da melhor forma possível e vender da melhor forma possível para conseguir gerar economia. É essa coisa que gerou a riqueza no mundo, que gerou um monte de coisa que a gente consome e acha bom, né? Então, se a gente botasse as empresas a pique e elas quebrassem tudo, ia tudo para o saco. Ia ser aquela destruição que eu me referia antes, né? No sentido da economia geral. Agora, a imensa maioria do que é feito em termos de palestras no mercado corporativo é palestra do âmbito motivacional, autoajuda. Esse é o máximo, porque você precisa incentivar as pessoas. Pessoas deprimidas produzem pouco. Elas só produzem para o mercado de depressão. Mas para o mercado de trabalho geral, o capitalismo precisa de gente feliz. A busca da felicidade. Até se arrebentar. Mas tem que ser feliz. Como essa questão da busca da felicidade, como vocês têm algum olhar mais crítico a isso, né? A felicidade não dá para ser. Eu sei que não dá para ser feliz o tempo todo, mas é a minha consciência. No ambiente corporativo, estar infeliz de vez em quando não é agradável. Eu acho que, enfim, aí eu também não sou das mais otimistas, né? Então não vou prometer uma resposta, mas a gente é infeliz na essência. A nossa felicidade, ela é, como diz o Freud, ela é episódica. Ela não é uma constante. E aí vem a mentira do contemporâneo. Ficar buscando, levar uma vida pautada na busca pela felicidade tá fadada ao fracasso desde o começo. Não que a gente seja infeliz no sentido pesado do termo. Eu acordo, nada faz sentido, é tudo uma merda e tal. Não, acho que tem sempre uma felicidade colateral, assim, meio de fundo. Meio que tem, como o próprio Freud diz, um certo mal-estar. Acho que mal-estar é melhor que a palavra infelicidade, porque infelicidade é muito pesado. Por que é muito pesado falar nisso hoje em dia? Porque a gente vive esse clima eufórico, doentio, que você tem que ser feliz o tempo inteiro, que você tem que dar um checklist em várias coisas na vida, como mulher, como mãe, como eu, como homem, como pai, a casa, o carro, a viagem. Vai dando checklist. E aí você dá o check em tudo e não tá feliz. Puta, aí que ferrou, né? Aí você vê que não é... Você tá correndo atrás do próprio rabo, que não é exatamente isso. Que, na verdade, é muito melhor você talvez tentar lidar com o mal-estar de alguma maneira do que buscar essa felicidade que a gente busca dando check em várias coisas que a gente tem que fazer ou tem que ter com determinada idade. É uma loucura, né? Quer comentar, Paulo? Não. A primeira resposta que me veio à cabeça quando você falou de felicidade, busca de felicidade e felicidade, eu começaria com o Nelson Rodrigues, né?
É impossível amar e ser feliz ao mesmo tempo. Eu acho que essa é uma afirmação bem séria, né? Porque é claro que o Nelson, nessa série de colunas que ele escreveu, que ele assinava com o nome de uma mulher, né? Durante o tempo, essa coluna, que virou um livro, e o tema era justamente isso, não é possível amar e ser feliz, no sentido de que quando você ama, você está sempre fora da lógica utilitária, não tem muito lugar para isso no mundo. Né? Porque o amor, como os românticos já sabiam, tira você da lógica do mundo, do que você tem que realizar. Então, apesar de que a frase parece local, no sentido que é um tema só, o desejo está sempre colocando a gente em conflito com a felicidade. Apesar de que a publicidade vende hoje a ideia de que o desejo é que vai te levar à felicidade. Interessante. Schopenhauer já tinha dito isso antes do Freud, Freud seguramente na mesma linha. O desejo pode arrastar você para lugares que você não quer ir. Perder a cabeça, fazer escolhas erradas no sentido da vida convencional, utilitária, errada nesse sentido, né? Colocar você em situações extremamente difíceis. Então, ao contrário do que a publicidade vende, eu digo várias vezes que eu acho que o marketing hoje em dia é uma das ciências sociais aplicadas que mais mal faz ao mundo, a não ser quando está vendendo carro, aí tudo bem, está vendendo carro. Mas quando o marketing começa a vender significado, ideias do tipo, faça uma melhor versão de si mesmo, sabe, essas mentiras, quer dizer... Então eu acho que a ideia da felicidade vinculada ao desejo é um equívoco que a filosofia já discute há uns 2.500 anos. É puro senso comum a ideia de que o desejo leva à felicidade. O desejo pode fazer você sofrer bastante. E tem essa questão, né, que a gente vê hoje em dia muitos pais falando dos filhos. Não, o que você quer para o seu filho? Eu quero que ele seja feliz. Deus me livre, que pressão. É assim, é o maior job da vida ser feliz e tentar encontrar uma satisfação em alguma coisa e tal. Cara, quando você deposita tudo nisso, não, eu não quero nada pra ele, eu não quero que ele seja advogado, nem médico, eu quero que ele seja feliz. Pô, mãe, fala que você quer que eu seja advogado, que tá mais fácil. É melhor. Entendeu? É muito mais fácil. Ou ser uma boa pessoa, aí acabou com a pessoa. Ser uma boa, Eu quero que o meu filho seja uma boa pessoa, acabou. Aí qualquer besteira que ele fizer, e ele certamente fará, porque todos fazem. Ele entra na política. É melhor dizer, eu espero que meu filho seja político do que seja uma boa pessoa. Ou ele seja feliz. Ou ele seja feliz. Tá pedindo o impossível. É interessante, porque essa é uma promessa tão difícil. Ela é intangível. O que é ser feliz? Defina o que é ser feliz. Já de largada, você já não sabe. Realizar o desejo. Mas aí que tá. Qual é o seu desejo? Quem nunca teve desejo perigoso não sabe como é perigoso. Então, e os desejos aparecem na nossa vida por imitação. Eu vejo alguém com alguma coisa, eu quero ter as posses. Tudo aparece por imitação, né? O marketing joga essas verdades, né? Esses desejos, estimulam esses desejos, formas de se organizar socialmente, a família tradicional. Estou falando que o conservador é bom por causa disso, a família tradicional. Só que existem pressões, existem vontades, anseios, descobertas. Isso está gerando um certo momento histórico onde, não, o que é o normal? O que é a normalidade? Quem diz o que é a normalidade? As convenções sociais. Isso também gera muita angústia, gera muita frustração. E com cada cabeça uma sentença, como conviver todo mundo em harmonia socialmente, se cada um tem a sua verdade e às vezes quer transpor a sua própria verdade para o outro. Né? Você sabe que eu acho que quem estoura digamos assim, esse contrato em cima da relatividade total das verdades, de que não existe verdade, de que tudo é convenção. Eu acho que o elemento que estoura essa lógica, como a lógica com a qual a gente convive, é o niilista. Porque o niilista vai além do que normalmente nós estamos dispostos. Porque normalmente a gente questiona o que para nós não é importante. Né? O que para nós é importante, quando se é questionado, ou você se ofende, ou você processa, como está o hábito no Brasil. E, do ponto de vista filosófico, a posição niilista é justamente aquela que apavora mesmo quem brinca de relativista.
porque é a posição que parte do pressuposto que, de fato, não existe fundamento de coisa nenhuma. Eu não acredito que ninguém consiga viver como niilista pleno. Eu não estou defendendo... Olha o disclaimer. Eu não estou defendendo a postura niilista, como se alguns jovens fizeram no século XIX, na Alemanha, na Rússia. Não é isso que eu estou fazendo. Estou dizendo que, como atitude filosófica, é a atitude que normalmente estoura os relativistas felizes, ou aqueles que põem em questão todos os valores que existem por aí, sem entrar nesse debate de valores, senão a gente vai para o outro lado.